Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um culto de campanha, né? Vamos ter agora mais 7 quintas-feiras. Terminamos há pouco, semana passada, uma campanha maravilhosa. Por essa causa, me ponho de joelhos, né? E o Senhor operou grandemente em nosso meio. E agora nós vamos começar a campanha Restaurando Poços. O que é restaurar poços? É tudo aquilo que foi entulhado na nossa vida, né? São poços que durante a nossa vida, o decorrer da nossa história, nós vamos cavando os nossos sonhos, vamos atrás, investimos tempo, dinheiro, estudo, projetos, né? E aí os nãos da vida, umas palavras malditas, umas palavras desencorajadoras, algumas portas fechadas que nos desanimam, e muitas outras situações servem de entulhos em nossos poços, aqueles que foram tão sonhados, tão sacrificados, que foram cavados, eles acabam sendo entulhados, né? E nós nem entendemos e nós nem demos, nem damos assim, talvez a importância, porque nós não compreendemos o que é isso, o que são os poços entulhados. Quando nós cavamos um poço para buscar água, né? A água, então, eu me lembro quando era pequena que cavavam poços aqui no quintal, não tinha essa coisa de água encanada, cavava num lugar, aí era pouquinho, não saía água boa, cavava em outro lugar. Assim é a nossa vida, nós vamos cavando poços, mas nós queremos o quê? Água, que é vida. Nós queremos que traga a água, ela traz saúde, né? Ela traz crescimento. O que a água faz? Ela traz inovação. E aí, se é entulhado, como que nós vamos ter isso? Mas o Senhor vai nos dar estratégias. Nessa vez, essa campanha, o Senhor vai falar conosco. Como desentulhar esses poços, restaurar os sonhos, né? Sonhos que foram guardados ali. Então, o Senhor, Ele vai nos dar essas estratégias. Através da palavra dEle, através dos ministros, nós vamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos estar com os nossos corações abertos. Eu quero compartilhar com vocês, para dar início ao culto, 2 versículos que estão em Ezequiel 2, 1 e 2. Filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. E no mesmo instante, aquele que falava comigo entrou em mim e me pôs de pé. Isso que o Senhor está falando, põe-te em pé que eu falarei contigo. Ele está dizendo assim, agora, vem aqui para a posição que eu te chamei, para você ouvir a minha voz. Né? Então, de repente você pode estar de pé sentado, de pé deitado, de pé ajoelhado, porque esse põe-te em pé, vem para a minha presença. Às vezes nós estamos falando com alguém no telefone, não é assim? Caminhamos um pouquinho, vai perdendo a voz, não conseguimos entender, perde o sinal, cai aquela conexão, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Voltar um pouquinho para o local onde a conexão era melhor para a gente conseguir falar, para a gente conseguir entender. E assim é com o Senhor. Às vezes nós começamos a caminhar, e acabamos não entendendo aquilo que o Senhor está aqui falando conosco. Então, põe-te em pé nesta noite. Põe-te em pé que o Senhor vai falar com você. E aí, Guilmar, põe-se em pé que eu falarei contigo. Você, irmão, põe-te em pé e ouça aquilo que o Senhor tem para você. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por mais esta campanha, muito obrigado por cada um dos teus servos, Senhor. Venha manifestar a sua glória, o seu poder nesta noite, alcançar cada lar, Senhor, cada família que está assistindo, Senhor, a este culto, abençoar a cada um que está participando, Senhor. E Deus amado, tu tens liberdade, Santo Espírito, para trabalhar em nosso meio, na nossa vida. Oh Deus, eu tenho certeza, Senhor, que ao final desta campanha muitos testemunhos serão dados, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus, Senhor, que restaura sonhos, restaura, Senhor, poços entulhados. Oh Deus, tu és um Deus maravilhoso. Ser presente, Senhor, conosco, e nós já te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos passar para o momento de louvor, vamos adorar ao Senhor, louvar o nome dele, amém? Essa canção que nós vamos cantar agora, esse louvor, ele descreve bem assim, né? O mundo todo está passando por um momento bem alarmante, está todo mundo muito agitado, muito ansioso, com muito medo,
Mas a palavra de Deus diz que nós não tememos as más notícias, né? Então, porque nós sabemos assim, se nós não pudermos atravessar o mar, Deus vai nos fazer andar por sobre as águas. E esta música, ela fala bem assim: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade voarei, porque nós sabemos em quem nós temos crido, amém? Então louve conosco. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém, que possamos descansar no Senhor e ter a nossa certeza, nossa esperança, a nossa base firmados em Cristo, amém? E nós vamos cantar agora o refrão de uma música que eu acho que deveria ser o coro que a nação toda estivesse entoando agora, que é um clamor para que o Senhor venha cessar esta nação, para que o Senhor venha com a misericórdia dele e que ouça o clamor de um povo que adora, amém? Conosco agora, é só esse refrão. Ouve, ó Deus, a nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Não importa que nós não estejamos aqui dentro do templo, mas nós somos o templo santo do Senhor. Então não é o local que você está, mas sim o seu coração voltado ao Senhor e adorando a Ele, amém? Vamos todos numa só voz. Oh, meu Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação.
nós estamos aqui na tua presença, meu Deus. Pai, eu oro neste momento por esta nação, pelo Brasil, Senhor Jesus, pelo mundo, pela humanidade, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu oro, Pai, pelas pessoas que estão ali enfermas, Senhor Jesus, na Itália, pessoas que estão morrendo, meu Deus, em todos os lugares do mundo, meu Deus. Com essa pandemia, Jesus, sabemos que só em Ti há o poder de cura, só em Ti há o poder, meu Deus, de restauração, não somente, meu Deus, da questão física, mas também das nossas questões emocionais, da alma, Senhor Jesus, espirituais, da cura também da Tua igreja, meu Deus, da Tua noiva, Senhor. Nós clamamos pela cura, Pai, pela cura, Senhor Jesus, de tudo que precisa ser curado, meu Deus, de tudo que precisa, Senhor Jesus, ser restaurado. Senhor Jesus, olha para nós, meu Deus, olha para a Tua noiva, olha para a Tua igreja, para a Tua nação, para a Tua criação, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bom esse período de louvores, né, irmãos? Mas agora vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar, então, pelos dizimistas, ofertantes, e também já apresentar o nosso irmão que irá ministrar a palavra nesta noite. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de louvores que tivemos. Te peço que o Senhor abençoe os levitas da nossa igreja, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe os músicos da nossa igreja, Pai. Que eles continuem, Senhor Deus, sendo, Deus, instrumentos nas Tuas mãos, instrumentos de adoração, Pai. Oh, Deus amado, te peço uma bênção especial, Senhor, sobre os meus irmãos, os ofertantes, dizimistas, aqueles que desejam, mas que no momento não têm condições, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, tocar em cada vida, abençoar, Senhor, o trabalho de cada um, que o Senhor traga prosperidade, Senhor, na vida deles, ó Pai, que nada falte aos seus filhos, Senhor, os irmãos da assistência social, aqueles que têm contribuído com a alimentação, Senhor, oh Deus, que o celeiro deles possam sempre transbordar, para que eles possam abençoar vidas, Senhor, oh Deus, que nada falte, Senhor, aos servos da sua casa, que possamos, Senhor, alcançar pessoas necessitadas, Senhor, e através do alimento também levar a sua palavra, Pai, venha nos capacitar a cada dia, abençoe, Senhor, as irmãs que estão à frente da assistência social, a vida da Jussara, a vida da irmã Eva, Josi, Senhor, o pastor, ó Pai, esteja com cada um capacitando, Senhor, te pedimos também, ó Deus, neste momento que o Senhor abençoe a vida, Pai, ó Deus, do ministro desta noite, nosso irmão Luiz Gustavo, Senhor, abençoe o ministério do seu servo, Pai, oh Deus, e que em nome de Jesus a sua palavra venha de encontro aos nossos corações, que haja, Senhor, renovação, Senhor, nesta noite, renovação de sonhos, renovação de projetos, Senhor, que haja transformação, Senhor, em sentimentos, ó Deus, de angústia, em sentimentos de desistência, oh, que o seu Santo Espírito, através da palavra, venha trazer uma nova história, começar hoje nova história, que possamos desentulhar os nossos poços, Senhor. Usa a vida do teu servo, Pai, alcance nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Estejamos prontos agora a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, que a palavra do Senhor possa vir e tocar em nossos corações nesta noite. Amém, irmãos? Então, irmãos, o irmão Luiz Gustavo, que irá ministrar a palavra hoje, ele é da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, um jovem, assim, muito abençoado nas mãos do Senhor, que possamos orar pela vida dele. Ele também tem um canal no YouTube, irmãos, os irmãos puderem acessar também, se inscrever, vai ajudar muito no ministério dele, amém?
Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensageiros de Cristo. E o vídeo de hoje tem um tema muito importante. Para vocês entenderem, o vídeo de hoje foi pedido por uma igreja, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico da Freguesia do Ó especificamente. Eu quero agradecer todos os irmãos dessa igreja, lembrando que eu, por exemplo, sou da Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, mas eu tenho ciência, irmãos, que nós temos que viver em comunhão com o reino de Deus, pois nós temos que batalhar para que um dia, todos nós unidos, independente da denominação, cheguemos a um só lugar, o céu, a morada celestial com o nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero mandar um abraço ao meu pastor, o meu pastor Misael, e também aos pastores dessa igreja evangélica do Avivamento Bíblico, os pastores Beto e Antônio. Esse pedido foi feito por Wilson da Silva. O meu abraço também para o meu querido amigo Wilson da Silva. E o tema do vídeo de hoje, como você já deve ter lido aí em cima, é restaurando poços. Muitas vezes você já deve ter lido o texto que eu vou citar hoje. Com certeza você conhece o personagem da história de hoje, mas talvez você nunca tenha visto essa história da forma que nós falaremos no vídeo de hoje. Então, o texto base para o vídeo de hoje se encontra em Gênesis, no capítulo 25. Então vamos lá. Antes de nós lermos o texto, nós temos que entender o que é um poço. Se você pesquisar aí agora no Google, você vai ver que poço é um grande buraco, geralmente circular e murado, cavado na terra a fim de atingir um lençol aquífero, um rio, um lago, um lençol subterrâneo de água. E por que esse lençol e por que tudo isso é muito importante para o povo de Israel? Por que isso é muito importante para nós? Essa é a pergunta que não quer calar. E eu posso dizer que a importância disso para Israel é que a terra de Canaã só tem 2 lugares com água doce. Os lugares são o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia e o Rio Jordão. Como vocês sabem também, embora o Rio Jordão seja de água doce, fala que ele tinha as águas muito turvas. E essa é uma grande importância, porque como não tem água doce naquela região, fora esses 2 rios, é necessário ir atrás da água. É necessário ir atrás da água. É nisso que nós vamos nos manter na palavra de hoje. Então, vamos entender no texto de hoje quem é o restaurador de poços. O restaurador de poços da nossa história é o descendente de Abraão, o nosso querido Isaac. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 26, a partir do versículo 1. Isaac é a figura mais pacata, digamos assim, a figura com menos história dos patriarcas. Muitos conhecem sobre o nome de Isaac, mas não sabem nem mesmo sua história. E se souberem, só sabem da parte em que ele tem seus 2 filhos, Esaú e Jacó, ou que ele era o filho da promessa, mas não sabem exatamente sobre o que a Bíblia fala sobre Isaac. E esse é um texto específico da história de Isaac, e nós vamos entender o que esse texto tem a ver conosco. Então, leia comigo, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 26, a partir do versículo 1. O texto é bem grande porque vai até o versículo 25, mas eu quero pegar alguns trechos para você entender. Se você quiser ler esse texto depois na sua casa, pode ler, vai ser de muita valia para você. Então, a partir do versículo 3, que diz assim: por enquanto, fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e o abençoarei.
Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. A primeira coisa importante para nós entendermos desse texto é que existe alguém por trás. Existe alguém que está orando por você. Existe alguém que está lutando por você. A promessa de Deus tem acontecido na sua vida pelo seu esforço e pelo esforço de outra pessoa. Aqui nós vemos o pai da fé. Muitas vezes nós dizemos que nós temos um pai na fé. E do mesmo jeito, Isaac tinha um pai na fé e um pai de verdade, que lutou por ele todos os dias da sua vida, seu pai Abraão. Então essa é a primeira coisa. E segundo, viver as promessas de Deus. A restauração de poços fala sobre ter perseverança nas promessas de Deus. O versículo 5 continua dizendo sobre Abraão, que foi esse homem que lutou por Isaac. O versículo 5 diz: pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Abraão fez com que Isaac fosse abençoado. Por meio de Abraão, Isaac foi abençoado. E eu quero falar mais algumas coisas desse texto. Se você prestar bem atenção no versículo 12, você vai perceber que Deus começa a prosperar a vida de Isaac. E quando nós aceitamos a Jesus, no começo é bem difícil, mas Deus percebe a nossa perseverança e percebe que nós estamos batalhando, nós estamos lutando. Então Ele faz com que nós sejamos abençoados. A Bíblia fala no versículo 12 que Deus dava 100 vezes mais para Isaac do que para os outros filisteus daquela região. E uma coisa muito interessante é que ele estava em meio aos filisteus. Os filisteus são aqueles que aparentam ser os nossos amigos. Muitas vezes você tem pessoas assim ao seu lado, pessoas que aparentam ser os teus amigos, mas na verdade, quando eles percebem o agir, a prosperidade, quando eles percebem o agir de Deus e do Espírito Santo na sua vida, eles querem te expulsar da onde você mora. Muitas vezes são até familiares. Você é expulso de lugares por falar quem você é, pela sua fé, por crer em um Deus que é maior do que tudo, que é maior do que todas as coisas. E essas pessoas querem entulhar os teus poços. Os poços é aquele momento que você pega para adorar a Deus. Os poços são aqueles momentos que você fala assim: eu vou buscar a água. A água é a palavra de Deus. Quando você busca a palavra de Deus, você está cavando um poço, indo atrás da água, água que se encontra em Canaã, água que é difícil de ser encontrada, mas é pura aos lábios e traz vida, e vida em abundância. Quando você vai atrás da água, você está cavando o poço. Então cave esse poço. E a Bíblia fala que esses poços já haviam sido cavados por alguém muito especial que amava Isaac, Abraão. Abraão havia cavado alguns poços naquela região, e Isaac veio usufruir do que era por direito seu. Mas acontece que os filisteus, aqueles que se diziam amigos, aqueles que se diziam a favor de Isaac, a favor de Rebeca, esses mesmos no versículo 16 dizem: vá embora da nossa terra. Eles te mandam embora, eles te expulsam da terra. Aqueles que são seus amigos, aqueles em que você confia, aqueles que te apoiavam por causa da sua fé, por causa de quem você crê, por causa dos seus poços, por causa da sua prosperidade, por causa de tudo que Deus tem feito, do agir de Deus na sua vida, eles te expulsam da terra.
Muitas vezes as pessoas são expulsas de casa, irmãos. Elas são expulsas de casa por familiares, pela fé que elas têm. E foi exatamente assim que aconteceu com o nosso querido Isaac. E sabe por que eles foram expulsos? Sabe por que Isaac, os seus pertences, a sua família foi expulsa? Por um simples motivo: eles ficaram poderosos. Deus o abençoou até 100 vezes mais, como Jesus nos prometeu. E o interessante é que foi tudo por causa de uma inveja. Os filisteus têm inveja daqueles que buscam a Deus, aqueles que te expulsam, aqueles que te desprezam, aqueles que te lançam fora. Eles têm inveja. Não muitas vezes inveja do que você tem, mas do agir de Deus na sua vida. E você vai para outra região, você vai morar em outro lugar, você com humildade. O versículo 17 fala que Isaac saiu dali. Ele não contestou, ele decidiu não contestar, ele decidiu não arrumar contenda entre os irmãos. E então ele chega a outra região, mas Deus continua o abençoando. Deus continua levando Isaac a lugares mais altos. Jesus faz muitas vezes conosco da mesma forma. Nós somos expulsos, mas por causa da nossa perseverança, Ele nos faz alcançar lugares mais profundos. Ele nos faz sentir mais a sua presença. Ele faz com que o nosso poço seja mais fundo. Ele faz com que nós consigamos sentir a presença dEle. Ele faz com que nós demonstremos o seu amor às outras pessoas. E não satisfeitos, os filisteus, eles querem entulhar os nossos poços. E o primeiro poço que aparece em nossa vida, o primeiro poço que as pessoas entulham, o primeiro problema quando nós buscamos a Deus são as discussões. Muitas vezes você é casado com alguém que não serve a Deus, você ora por essa pessoa, você busca a palavra de Deus, mas acontecem as discussões. O poço é entulhado, o poço é cheio de terra, cheio de entulhos. O poço é cheio de coisas que não permitem com que você tenha vontade de adorar a Deus. As discussões da vida, discussões com familiares, discussões com amigos, discussões com muitas pessoas, por causa da sua fé, por causa de quem você professa, por causa de quem você defende, porque você acredita em Jesus que morreu na cruz do Calvário para te salvar. Esse é o primeiro poço, é a primeira dificuldade que o cristão tem na sua vida. E parece que então você decide perdoá-los, perdoar as discussões, você decide continuar no caminho, decide continuar seguindo a Jesus, decide cavar o poço para achar a água pura. Mas então, na nossa vida chega o segundo poço, o poço das inimizades. Versículo 21 nos diz que ele foi a outro poço, mas ele não conseguiu ficar com aquele poço. Os filisteus, eles não querem deixar com que você descubra a palavra. Eles não querem deixar com que você sinta a presença, o agir de Deus na sua vida. Eles se diziam seus amigos, eles habitavam na mesma terra que você, eles acreditavam que você era um bom homem, mas viram a sua prosperidade, viram o agir de Deus na sua vida. Viram que o Deus que habita em você é maior do que todos os deuses e é o único Deus. Então surgem as inimizades. Aqueles que eram seus amigos se tornam seus inimigos. De discussões passamos a inimizades. Pessoas que brigam com você, pessoas que não querem mais falar com você,
pessoas que não querem mais o contato, pessoas que te bloqueiam nas redes sociais, pessoas que te desprezam, pessoas que falam assim: não, eu não posso mais falar com você, por causa da sua fé, por causa de quem você defende, por causa por causa de inúmeras coisas. Mas Deus, o Eterno, Ele vê isso do céu de glória, Ele vê isso do trono eterno. Então Ele decide se levantar. Ele decide se levantar e falar assim: ei, eu estou no controle. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da minha vida. Ele tem visto você tentando tirar o entulho do poço. Ele tem visto as discussões, as inimizades. Ele tem visto. Jesus vem e desentulha. Ele tira e te mostra a água da vida. Ele tira as inimizades, Ele tira as discussões. Não que isso vai deixar de existir. Isso não vai deixar de existir. Pois Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas se tivéssemos bom ânimo. Ele pediu perseverança. Tenha perseverança. Ainda que eles queiram entulhar os teus poços, queiram entulhar você de buscar a palavra de Deus, não deixe que a semente seja sufocada por espinhos, assim como a Bíblia fala nos 3 textos de Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, da parábola do semeador. Não deixe com que a sua semente seja ou tirada com um pássaro, ou pisada, ou sufocada por espinhos. Ei, abra o seu coração, receba Deus no seu coração. Seja terra fértil. E ainda que as pessoas em volta tentem entulhar os teus poços, existe Jesus Cristo. Ele é o único que pode tirar o entulho dos teus poços. Ele é o único que pode restaurar os teus poços. Ele é o único que pode te mostrar a água, a palavra de Deus. E assim nós chegamos ao terceiro poço. Deus percebeu a sua perseverança. Jesus tira o entulho dos seus poços. Jesus percebe que você está firme e que em meio a inimizades, e que em meio a indiferenças, e que em meio a falta de amor, e que em meio a tantas dificuldades e adversidades na sua vida, você perseverou e continuou firme. Então nós chegamos ao terceiro poço, a terceira fase. Jesus faz você prosperar mais. Ele te dá um poço que tem o nome lugar espaçoso. É um lugar de paz, é um lugar de prosperidade. Mas os poços lá atrás, discussão e inimizade, não vai deixar de existir. Mas Ele, Jesus, vai te proporcionar a paz que excede todo entendimento humano, a paz que as pessoas, os filisteus, buscam ter, mas por não ter, te expulsaram. Antes de terminar, eu quero orar por você. Eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo. Eu quero agradecer à igreja evangélica do Avivamento Bíblico. Eu quero agradecer ao nosso querido Wilson da Silva. E eu quero orar por você que assistiu esse vídeo. Eu quero orar pela minha cidade de Jundiaí. Eu quero orar pelo estado de São Paulo. Eu quero orar pelas pessoas doentes. Eu quero orar pelo nosso país. Nós temos passado por um momento difícil, mas Deus vai permitir que nós cheguemos a um lugar melhor. Ele vai desentulhar os nossos poços. Ele vai mostrar a água. Ele vai tirar a semente do meio dos espinhos que a sufocam. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse vídeo, Senhor. Nós te agradecemos
porque nós podemos compreender em Gênesis, no capítulo 26, a tua bondade, a tua benignidade e o teu amor. Nós sabemos que inúmeras vezes vão aparecer os filisteus, aqueles que se dizem nossos amigos, mas que muitas vezes nos traem e que muitas vezes, por ter inveja do teu agir na nossa vida, tem nos expulsado da terra. Mas o Senhor é um Deus que compreende todas as coisas. O Senhor é um Deus que compreende o nosso coração e tem visto a perseverança de cada um. Então, mesmo que nós fomos expulsos, desprezados pelo agir de Deus, e ainda que os filisteus tentem entulhar os nossos postos, o Senhor tem feito milagres e maravilhas na nossa vida e feito nos prosperar até 100 vezes mais nessa terra, e muito mais tem nos dado a vida eterna. Senhor, eu quero orar pela igreja, a igreja evangélica do avivamento bíblico, especificamente a igreja da freguesia do Ó, que nos fez esse convite, Pai. Senhor, abençoa cada membro, abençoa cada um. Deus, o Senhor sabe, eu muitas vezes não sei nem o nome das pessoas que são dessa igreja, mas o Senhor conhece a cada uma. O Senhor tem visto que muitas pessoas têm tentado sufocar os sonhos, têm tentado sufocar os teus projetos na vida dessas pessoas, mas o Senhor é muito maior do que filisteus. Senhor, eu também quero orar pela minha igreja. O Senhor conhece cada um. Mas eu não quero orar só por mim ou por outra igreja. Eu quero orar por todos aqueles que participam do corpo de Cristo. Cada um tem a sua parte no corpo de Cristo. E o Senhor tem nos feito trabalhar em conjunto. Temos passado por dificuldades. Temos passado por aflições, como o Senhor mesmo disse. Mas o Senhor tem nos ajudado a perseverar. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa de glória. Senhor, existem pessoas agora que estão falecendo. Eu peço que o Senhor console as famílias, console as pessoas que estão perdendo os seus familiares queridos, e aquelas pessoas que estão com esse vírus. Senhor, tem misericórdia das suas vidas. Tem misericórdia, Deus. Eu oro pelo Brasil. O Senhor tem visto a situação caótica que nós estamos passando, Pai. O Senhor tem visto as nossas dificuldades, as nossas aflições, e nós oramos por esse Brasil. Que a Tua mão de poder e de glória esteja sobre nós. Que o Senhor mostre quem está certo, Pai. Abençoe o nosso país, a nossa nação. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos desse vírus. Não só o nosso país, mas todo o mundo. O Senhor é o único que tem poder de tirar essa pandemia. E tem o poder de tirá-la em um piscar de olhos, em um estalar de dedos. Mas o Senhor é tão grande que isso é como nada. Nós te agradecemos. Amém. Eu quero te agradecer, meu irmão, minha irmã. Eu quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus venha abençoar a sua vida. E que mesmo com que os filisteus venham entulhar os seus postos, Jesus é o único que pode tirar esse entulho. É o único que pode tirar o sufoco da sua vida e te dar um fardo leve. Nós somos mensageiros de Cristo, trazendo uma mensagem de paz, esperança e Jesus Cristo para você e para sua família. Deus abençoe. Amém. Que delícia de culto, né, irmãos? Deus sempre nos surpreendendo. Domingo tem mais, temos o nosso culto de missões, né? Essa semana vai ser pelo YouTube. O presbítero Nilson está preparando aí um culto maravilhoso também. Tenho certeza que Deus vai falar grandemente conosco.
Que os irmãos tenham uma semana, um término de semana abençoado, guardados, protegidos pelo Senhor. Amém? Vou só fazer a oração de encerramento. Pai amado, obrigado por esses momentos que passamos aqui, pela Tua palavra, pelo Teu alimento. Obrigado por cada vida, Senhor, por cada irmão. Obrigado pelo ministro da noite. Senhor Deus, abençoa os pastores da nossa igreja. Senhor, cada dia cubra eles com Teu sangue, com Seu poder. Blinda, Senhor, as famílias, Senhor. Oh Deus, abençoa o Wilson que está à frente dessa campanha. Blinda também a casa dele, familiares. Sê com cada um, Senhor. Sê conosco. Nós Te louvamos pela oportunidade, Senhor, de aprender cada dia mais de Ti, de ouvir a Tua voz, mansa e suave aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, porque Tu és um Deus compassivo, amoroso, Deus, e nós só queremos Te louvar em todo o tempo, porque Tu és bom, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém? Fiquem todos com Deus.